Louvado seja Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a santa paz do Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos meditar na palavra do Senhor na tarde deste dia, porque Deus tem algo a falar à sua vida. Abra a tua Bíblia no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Que diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas asas, de suas vestes, enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamava uns para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi retirada, perdoado é o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. O livro do profeta messiânico, como assim é descrito, merecidamente conhecido como profeta evangélico, visto que apresenta a mais completa e clara exposição do Evangelho de Jesus Cristo que se pode encontrar em qualquer porção do Antigo Testamento, sendo que, tanto parecido como a epístola aos Romanos, o livro de Isaías serve como compêndio para grandes doutrinas da época pré-cristã e aborda quase todos os temas cardeais de toda a gama da teologia. Mas tem uma ênfase especial que recai sobre a doutrina de Deus em sua onipotência, onisciência e amor redentor. Em contraste com os imaginários deuses dos pagãos, adoradores de ídolos, ele se revela como o único e verdadeiro Deus e soberano Criador do universo, que ordena todos os acontecimentos das histórias e dá conformidade com o seu grandioso e completo plano. Em demonstração da autoridade, da inspiração da sua palavra, ele cumpre maravilhosamente as predições proferidas por seus profetas antigos. Ele é o sustentador da lei moral que leva a juízo todas as nações, consignando-se para uns montões de cinza, de eternidade delas, de eternidade
ao mesmo tempo que o seu povo escolhido sobrevive para glorificar o seu nome. O profeta Isaías, ele foi escolhido por Deus em um momento em que Israel estava passando por um período de crise. A Bíblia vai nos dizer que depois que Israel passa do Egito, sofre uma batalha, sofre perdas e sofre também ganhos, acaba quase entrando no cativeiro babilônico. Há uma rebelião confrontada contra o juízo e contra a graça de Deus no livro do profeta. Então, a Bíblia diz que o livro do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, vai começar a nos descrever que Isaías olha para o céu e vê sobre um monte, aleluia, depois da morte do rei Uzias. Perceba-se bem que Isaías, ele vê o trono da graça de Deus depois da morte de um rei. É bem na verdade que aí está acabando o reinado de um homem, está acabando a vida de um homem. E quando o homem chamado Uzias morre, Isaías é chamado. Logo, eu quero dar um tema para esta mensagem: o chamado para o começo. Porque a Bíblia vai nos dizer que Isaías foi chamado para começar o seu ministério. Isaías foi chamado para começar uma nova trajetória. Isaías foi chamado para começar um novo rumo, para dar um novo rumo. Isaías foi chamado para começar uma nova história para Israel. Então eu já quero dizer para você que é nesta tarde que Deus vai começar a chamar aqueles, aleluia, anônimos, aqueles que precisam ser chamados, aquele que necessita da palavra e da mudança de Deus. Se é você, meu querido, se é você, minha querida, por gentileza, faz a alegria deste pregador e levanta a sua mão e adora o nome do Senhor. Primeiramente, eu quero dizer para você que Isaías, como é conhecido como profeta messiânico, tem um nome. É por isso que no capítulo 43, ele diz que Deus, ele não chama ninguém por nenhum tipo de apelido. Ele chama o teu filho pelo teu nome, porque foi Deus que formou. Então, Isaías é chamado pelo nome. Quem sabe, quando Deus chama Isaías, não chama Isaías como Isaías mesmo. Quem sabe Deus, ele também não chama Isaías como profeta. Quem sabe Deus, ele também não chama Isaías como messiânico. Mas Deus chama Isaías de a salvação do Senhor. Quando Deus, ele chama Isaías, o significado do seu nome é que o povo está precisando. A salvação, aquilo que o povo tanto almeja, está somente no nome do profeta. Então Isaías começa a fazer jus ao nome do Senhor e ao seu nome, salvando o povo de toda a maldição. Alguns capítulos à frente, a gente vai ver Isaías dizendo que nenhuma ferramenta preparada prosperará contra o Filho do Senhor. Nós também vamos ver Isaías dizendo que os jovens não vão se cansar. Nós também vamos ver Isaías dizendo que se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se passarem pelas águas, elas não vão submergir, porque o Senhor está contigo. Então eu quero dizer nesta noite, em poucas palavras, nesta tarde, em poucas palavras, a salvação, ela não está naquilo que você tanto quer. A salvação, ela está dentro de você. Deus, ele não te chama por nomes ou pseudosnomes. Deus, ele não te chama por apelido ou pseudosnomes. Ele te chama pelo teu nome. Isaías, ele foi chamado, mas Isaías mesmo demonstra que o chamado que ele teve não pode ser se ele não se arrepender.
porque ele mesmo diz que ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios. Mas os olhos de Isaías viram o rei. Então a Bíblia diz que Isaías está perecendo, mas ele não está perecendo fisicamente, mas espiritualmente. Então a Bíblia diz que um anjo, segurando na sua mão com uma tenaz, uma brasa viva, toca nos lábios de Isaías. E o anjo diz que Isaías está purificado. Depois que Isaías vê a graça e o trono de Deus, e ele também contempla dos serafins que está voando sobre o trono de Deus, cada um com 6 asas, que 2 cobriam seu rosto, 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E uns gritavam para o outro: Kodesh, 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 Yahvé Sabaoth, que quer dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. O anjo, o serafim, não estava dizendo que a terra estará, que a terra esteve, mas o serafim está dizendo que a terra está. Ei, calavachandarabacarabachandarai. Ei, calavachandarebria. Ei, calais, picarabacharabacarabacheia. Eu quero dizer para você, meu querido, que não importa a situação que você esteja vivendo, ei, minha querida, não importa o que você está vivenciando, o que importa é que Deus olhou para você entre as nuvens e te chamou para um novo começo, e te chamou para um novo aleluia, uma nova trajetória. Eu quero que você se prepare, porque Deus tem coisa maior para você nesta tarde. Deus tem milagre da parte dele para você. O teu nome vai ser glorificado e a sua vida vai ser abençoada. Oh, aleluia! Eu quero dizer para você que é hoje, não passa de hoje, que o milagre vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer milagre, vai acontecer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, tome posse dessa palavra, em nome do Senhor Deus.